Inácio, um homem de estradas e de poucas palavras, sentia o asfalto sob os pneus do seu Scania como uma extensão da própria alma. Mas havia um vazio, um cheiro de algo que faltava, que nem o diesel nem a poeira da BR podiam preencher. Ele sonhava com um aroma diferente, um sabor que não fosse o da saudade, um eco distante de um passado que ele tentava esquecer. O ronco do motor era uma canção familiar, mas a melodia da vida parecia desafinada. Foi na Bahia, no oeste quente e vermelho, que Inácio encontrou seu novo rumo. Vendeu o caminhão, o fiel companheiro de tantas jornadas, e investiu cada centavo num pedaço de terra que parecia respirar sob seus pés. Aquele solo, antes apenas poeira e promessa, prometia o verde vibrante dos cafezais. Ele sentia a textura da terra em suas mãos, áspera e acolhedora, o calor do sol na pele, a esperança brotando como uma semente recém-plantada. O silêncio do campo era um bálsamo para seus ouvidos, tão acostumados ao ruído constante da estrada. Os primeiros anos foram de suor e aprendizado. Inácio, o gaúcho das planícies, virou fazendeiro, trocando o volante pela enxada. Contratou Dandara, uma moça da região, de olhos curiosos e fala mansa, que via no forasteiro uma mistura de teimosia e ingenuidade. Ela o ensinava sobre o ritmo da terra, o canto dos pássaros antes da chuva, o sussurro do vento que carregava segredos antigos. O cheiro de terra molhada e a promessa do café preenchiam o ar, uma fragrância de recomeço. No terceiro ano, a lavoura estava exuberante, um mar verde que ondulava suavemente com a brisa. Os grãos, verdes e firmes, prometiam uma colheita farta, o fruto de tanto esforço. O ar às vezes trazia o perfume doce das flores de café, um néctar para a alma, uma melodia olfativa que anunciava a prosperidade. Mas Inácio, com sua intuição de estrada, sentia um arrepio, um frio na espinha que não vinha do vento. Havia um olhar, um sussurro no vilarejo, que parecia segui-lo. Quem poderia querer o mal de um homem que só queria plantar? Uma noite, o céu virou inferno. O cheiro doce do café foi substituído pela fumaça acre, pelo calor insuportável que lambia tudo com línguas de fogo. As chamas dançavam, devorando anos de trabalho, de esperança, de um futuro que parecia tão certo. Inácio sentiu o gosto amargo da derrota na boca, o som crepitante do fogo ecoando em seus ouvidos, um grito silencioso de desespero. Não foi acidente. Foi maldade, uma mão invisível que acendeu a destruição. Você já sentiu a dor de ver um sonho virar cinzas, de sentir o calor da perda queima a alma? A manhã revelou a desolação. Um tapete cinzento onde antes havia vida, um silêncio pesado que substituía o canto dos pássaros. Dandara, com os olhos marejados, trouxe água e palavras de consolo, sua voz suave como um bálsamo. Não desista, seu Inácio. A terra tem memória, e ela se lembra do que foi bom. Foi ali, entre as cinzas ainda quentes, que uma nova ideia brotou, como uma pequena flor no deserto. Não seria mais o mesmo café. Seria algo especial. Algo que carregasse a resiliência daquelas chamas, um sabor que contaria uma história de superação. Inácio mergulhou no mundo do café especial, um universo de nuances e delicadezas. Cada grão uma joia a ser lapidada. Cada pé, um tesouro a ser cultivado com devoção. O toque delicado na colheita, a secagem cuidadosa sob o sol e a sombra. A torra que revelava notas de chocolate, frutas, flores, um balé de aromas e sabores. O aroma agora era complexo, convidativo, uma promessa de prazer. Ele sentia a textura perfeita do grão recém-torrado entre os dedos, o som suave da moagem, uma sinfonia para os sentidos. Mas a sombra ainda pairava, um espectro que se recusava a ir embora. Cássio, um vizinho de terras, observava de longe, seus olhos carregados de uma história antiga, de uma amargura que o consumia. Aquele pedaço de chão, onde Inácio plantava com tanto esmero, havia sido da família de Cássio, perdido em dívidas há gerações, uma ferida aberta em sua alma.
Ele via o sucesso de Inácio não como vitória, mas como um lembrete cruel de sua própria perda, um espinho cravado em seu coração. Você consegue entender a dor de uma herança roubada, o peso de um passado que se recusa a morrer. O Fênix do Oeste, assim Inácio batizou seu café, um nome que ecoava a resiliência de sua história. Alçou voo. Prêmios internacionais, cafeterias de luxo em Tóquio, o sabor da vitória era doce e merecido. Dandara, antes apenas uma funcionária, tornara-se sócia, a mente por trás da logística e da qualidade, uma força silenciosa e essencial. Seus olhos, antes curiosos, agora brilhavam com a confiança de quem construiu algo grandioso, de quem floresceu em meio às adversidades. É incrível como a adversidade pode moldar o caráter, não é? Como as cinzas podem dar origem a algo tão belo e forte. Um dia, Cássio apareceu, sua presença carregada de um peso invisível. O cheiro de culpa era quase palpável no ar, misturado ao aroma do café. Fui eu, Inácio. O fogo foi um ato de desespero. Eu queria que você fosse embora, que desistisse de tudo. A voz dele era um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregada de uma confissão pesada. Mas Inácio, olhando nos olhos de Cássio, sentiu que havia algo mais. Uma camada de escuridão que a confissão não revelava. Um segredo ainda mais profundo. Ele sentiu o frio da verdade incompleta, o eco de uma história não totalmente contada. Você já sentiu que uma história tem mais de um lado? Que a verdade pode ser um labirinto? O café Fênix do Oeste prosperava, mas a paz de Inácio era imperfeita, como uma xícara de café com um leve amargor no final. Ele perdoou Cássio, ou tentou, pois a compaixão era um fardo pesado. Mas a sombra daquele incêndio, a sensação de que algo ainda estava oculto, nunca o abandonou. Quem mais se beneficiaria da sua ruína? O mistério pairava no ar como a bruma da manhã sobre os cafezais, densa e insondável. Será que algumas perguntas nunca terão respostas, mesmo quando a verdade parece tão próxima, tão ao alcance das mãos? E assim, Inácio, o gaúcho que virou fazendeiro, continuava a sentir o pulso da terra, o cheiro do café, e a leve brisa que trazia consigo segredos não contados. O fogo havia levado muito, mas também acendeu uma chama que ele não sabia que existia, uma força interior que o impulsionou. Mas a pergunta, silenciosa, persistia, ecoando no silêncio do campo. O que realmente se esconde nas cinzas de um sonho queimado? E o que ainda está por vir, quando o passado insiste em não se calar?